Olá, amigos, a paz do Senhor. Continuando as explanações sobre as parábolas de Jesus, hoje nós vamos falar sobre a parábola do semeador. E o texto está em Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20, também em Lucas, capítulo 8, versículos de 4 a 15, e em Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23. Mas nós vamos comentar sobre Marcos 4, que diz o seguinte: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhe ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, 60, a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa primeira parte aqui, quando Jesus, aqui no versículo 9, diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça, é porque ele usava esse método de falar por parábolas, contando determinados fatos, para que os seus discípulos e o povo de maneira geral ouvissem e compreendessem. Mas não era dada essa compreensão a todos. Muitos que se achavam justos, que já se achavam perfeitos, que não reconheceram a Jesus, não lhes foi dado reconhecer que Jesus era o Cristo e muito menos entender o que ele falava. Então, essas parábolas eram contadas e eles não tinham ouvidos para entender, nem olhos para ver. Então, não era dado a eles entender o que Jesus estava dizendo. Eles não criam que ele falava a partir do reino. Jesus deu essa explicação para quem estava ali na praia ouvindo. Está em Marcos, capítulo 4, versículos de 10 a 20. Também em Mateus 13, de 10 a 23. E Lucas 8, de 9 a 15. Então vamos ler Marcos 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Aqui ele se refere aos de fora, aos que não tinham condições de entender o significado daquelas parábolas. Para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se. Esse povo ao qual o Senhor refere, eles tinham pecado tanto, eles estavam tão imunes à compreensão da palavra, que o Senhor não queria mais que eles entendessem, que eles a interpretassem e viessem a converter. Então, uma situação muito triste para o ser humano, quando o Senhor não faz mais questão de que ele converta, principalmente aquelas pessoas que pecam contra o Espírito Santo, que sentem não necessitar de Deus, não necessitar de Jesus, e não necessitar de nada, porque eles se julgam perfeitos, eles se julgam completos, e o orgulho
cuida do coração dessas pessoas e não adianta, eles não entendem a palavra, não compreendem e não querem compreender. Por isso, eles estão completamente blindados pelo orgulho e vencidos pela vaidade espiritual. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Então, a semente é a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Então, quando a pessoa está ouvindo a palavra, ela até gosta, ela sente aquele conforto no coração, sente bem, chega a sentir muito bem, porque a palavra de Deus tem esse poder de trazer paz ao coração. Mas, neste caso, Satanás vem e retira a palavra. Quando a pessoa quer servir a dois reinos, ao reino do bem e ao reino do mal. E isso não é possível, porque não podemos servir a dois senhores. Então, quando a pessoa está ali ouvindo, sentindo bem, mas não está com o coração entregue, rendido ao Senhor, Satanás vem e retira aquela paz, retira a semente e não vai frutificar naquele coração. Semelhantemente, 16, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas elas não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, quando não tem raiz, não tem como frutificar, porque essa planta, ela não cresce e não amadurece a ponto de produzir frutos. Então, como a raiz é muito superficial, nesse caso nós estamos falando no plano do espírito, não vai ter futuro, não vai frutificar, por causa que eles escandalizam por qualquer motivo, uma angústia, um problema, uma dificuldade, uma perseguição, qualquer que seja o motivo contrário, serve para que a pessoa que recebeu aquela palavra com alegria, passe a não fazer mais caso dela, deixa esquecida. Então, essa pessoa não vai frutificar segundo a vontade de Deus. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrerão. Sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Agora, ali no verso anterior, no versículo 17, quando fala que não tinha raiz em si mesmo, fala da parte emocional, fala de perseguições, fala também de angústia, é que muita gente fala de depressão. Então, quando a pessoa está numa situação angustiante, ela, muitas vezes, ao invés de se firmar na palavra, ela deixa de lado a palavra. Agora, nesse versículo 18, já é mais ligado ao plano material, às riquezas, e também certas atrações do mundo fazem com que a pessoa se deixe seu coração se tornar infrutífero, porque no coração tem que caber Jesus e o reino de Deus tem que chegar até nós. Se nós começarmos a aprofundar e valorizar o que é material, riquezas e outras coisas que podem nos cegar, essa palavra também, ela vai ficando totalmente infrutífera, ela não produzirá mais nada. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra, a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Aqui é interessante porque fala de 3 números, né? 30, 60 e 100. É porque o Senhor deu dons, deu talentos, e o Senhor fez cada pessoa de uma maneira. Não somos todos iguais. Então, alguns vão ter, embora a semente seja a mesma,
Cada um vai ter um aproveitamento num nível, porque a capacidade das pessoas de receber também é diferenciada. Então, alguns vão produzir a 30, outros vão produzir a 60 e outros a 100 por um. Então, isso aqui são as diferenças individuais. Então, a gente vê muito isso quando a pessoa vai a primeira vez numa igreja, num culto, e ouve a palavra e fica feliz, e levanta a mão para Jesus, ela aceita Jesus naquele momento, e fica tão entusiasmada, fica pensando, por que eu não vim antes? É aqui que é o lugar certo para mim. E ouve palavras de esperança, palavras de encorajamento, porque o Evangelho tem esse poder de alegrar o nosso coração, de trazer esperança para cada um de nós. E a pessoa fica ali envolvida e sentindo bem. Mas muitas vezes, a hora que ela vira as costas, ela não tem mais aquela ligação. Foi uma coisa de entusiasmo, algo momentâneo, mas não frutificou. Então, essa terra não era propícia, não era boa, não estava preparada para receber aquela semente, para que ela pudesse nascer, crescer e frutificar. Assim como o lavrador tem que sulcar a terra, tem que oxigenar aquela terra, cuidar e também colocar a semente ali com o devido cuidado, da maneira correta. Se qualquer uma dessas etapas for feita de qualquer maneira, a semente não produzirá, ela não multiplicará, porque num ponto qualquer houve uma ruptura, houve uma falha. Então nós temos que viver servindo ao reino e não servindo ao mal, porque nós não podemos realmente servir a dois senhores. Então, somos pecadores, sim, somos falhos, sim, mas temos que nos aproximar do Senhor e também todas as noites fazer uma reflexão sobre o nosso dia, onde erramos, mesmo sem querer, nossas omissões, tudo que pode afetar a nossa espiritualidade, que nós possamos pedir perdão, que nós possamos nos reconsiderar e pedir ao Senhor que nos abençoe, que pelo Espírito Santo nos dê força para que cada vez pequemos menos. Nunca deixaremos de ser pecadores, mas com a força do Senhor, com a luz do Senhor, nós podemos desviar do caminho do mal e andar no caminho do bem. O nosso coração tem que ter uma boa terra, uma terra propícia para multiplicar essa semente, para que nós possamos servir ao Senhor com o coração repleto da sua bondade, do seu amor, para que nós possamos levar também esse amor, essa misericórdia aos outros. Caridade é sinônimo de amor, que nós tenhamos caridades, não só com os nossos, mas também com o nosso próximo, não importando se está perto ou se está longe, aquele que depende de nós, que precisa de um favor, de uma oração, de alguma ajuda. Muitas vezes nós somos caridosos quando animamos alguém, mesmo que ela tenha tudo materialmente, mas quantos que têm tudo materialmente, mas carecem de uma boa palavra. E se o coração dele estiver pronto, se aquela pessoa estiver com o coração voltado para o Senhor, necessitando do Senhor e for aberto para entender, não como aqueles fariseus, aqueles homens que se sentiam dignos e na verdade nem reconheceram quem era o Senhor, mas nós que reconhecemos, que conhecemos o nosso Rei, o nosso Mestre, o Mestre de todos os mestres, o Senhor de todos os senhores, que nós possamos receber sempre a palavra do Senhor e que ela não volte vazia, mas que ela cumpra sempre aquilo para que ela veio. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ilumine sempre para levarmos a palavra para os corações, para que ela frutifique a 30, a 60, a 100 por um. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que nós possamos caminhar no caminho que o Senhor mandou que nós trilhássemos, que é o caminho do bem, que é o caminho da misericórdia e o caminho do amor. Amém.
Que assim seja. Amém.